Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38, está escrito assim: Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao fogo, e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um deles ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-a em pedaços, e pondo na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Podeis assentar. Deus abençoe. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta, aqui ou em casa. O seu computador, o seu tablet, sua caderneta. Ainda existe caderneta de anotação? Tem, né? Caderno, caneta, lápis de cor, o que for preciso, para nesta noite a gente conversar um pouco sobre esse assunto que foi lido. Me veio ao coração, o ano passado eu conversei com os irmãos da nossa igreja em Salvador sobre esse assunto, e hoje, quando eu lembrei, eu tomei um choque. Quando eu lembrei dessa palavra, eu tomei um baita susto. Falei, então vamos conversar também dentro deste viés de ensino, já que é culto de doutrina. Mas, irmão, o bojo de doutrina da igreja presente não é o Novo Testamento. As diretrizes da igreja primitiva não são os 4 evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, de Pedro, de Judas e o Apocalipse. Sim, mas o bojo de doutrina da igreja não é só o Novo Testamento, é toda a Escritura divinamente inspirada. Toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Portanto, eu tenho certeza que Deus nos ensinará lições interessantes a partir desse texto do segundo livro dos Reis, capítulo 4. Quem é leitor da Bíblia conhece a história de Israel e, consequentemente, o livro dos Reis. O livro dos Reis, ele começou, ou ele foi, o início dele, aliás, na antiguidade, esses 2 livros eram um só. A história dos reis de Israel estava em um só compacto, em um só compêndio. Antes de Cristo, ele foi, portanto, dividido em 2. Alguns anos, uns 2 séculos antes do nascimento de Jesus, o livro dos reis, então, passou a ser dividido em 2. Primeiro e segundo. O livro dos reis provavelmente foi escrito ou por Esdras, ou por Jeremias, ou por Ezequiel. Mas Jeremias viveu nesse período que abrange. O início do livro dos reis começou quando Davi estava adoecendo para morrer. Quando você abre aí no primeiro livro dos reis, capítulo 1, quer dar uma olhada? Abre aí, por favor, dá uma olhadinha, presta atenção. Primeiro livro dos reis, vê aí o capítulo 1, para você ter uma ideia do ponto de partida para
a temática de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Qual o assunto das primeiras linhas do capítulo 1 de Reis? A doença, a velhice e a doença de Davi. Pois é, aqui começou o livro dos Reis. E quando terminou o livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, o último, foi no período em que Nabucodonosor invadiu, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, tocou fogo na cidade, nas casas, no templo de Deus e na casa do rei. Portanto, abrangeu aí um período do início de 1 Reis até 2 Reis, o último capítulo, uma média de 400 anos de história. O livro dos Reis, portanto, 1 e 2, é uma média histórica de 400 anos do povo de Israel, do povo de Deus. Portanto, nós estamos no segundo livro, lendo a história de Eliseu. O objetivo do livro dos Reis, que está dentro do pacote, vamos chamar assim, dos livros históricos, que começa a partir de Josué, não apenas para contar a história dos reis de Israel. Dentro dessas histórias, existem grandes lições pedagógicas para o nosso crescimento. Dentro dos dois livros de Reis, você vai acompanhar a história como a velhice e a morte de Davi, a chegada de Salomão, como Deus prosperou, depois o reino se dividiu em dois, reino do norte e reino do sul, as tragédias que aconteceram com os reis de Judá e de Israel. Portanto, nos ensina lições pelos fatos que nesses dois livros estão registrados. Lições que servem, com certeza, para a caminhada da igreja atual. E aí nós vamos chegar daqui a pouquinho. Por exemplo, Israel é o povo escolhido de Deus. Sim ou não? O povo escolhido, a partir de Abraão. Esse povo peregrinou no Egito durante 400 anos. Por braço forte de Deus, através de Moisés, eles saíram do Egito, caminharam pelo deserto até chegar na terra prometida, e durante esse período, eles tiveram desvios doutrinários. Eu não sei se alguns lembram aqui de uma lição bíblica que nós estudamos durante 3 meses, que foram justamente sobre os reis de Israel. E essas lições, portanto, mostrou-nos o quantas vezes Israel desviou da presença de Deus e seguiu aos deuses das nações. E todas as vezes que Israel distanciou de Deus, do Deus de Israel, do Deus que chamou Abraão, do Deus que os livrou da terra do Egito, e seguiu a outros deuses, eles fracassaram. Fracassaram na caminhada, perderam o rumo, perderam a identidade. O povo de Deus tornou-se desconhecido e desconheceram ao Criador. Sofreram, pagaram alto preço. Portanto, os desvios doutrinários e os fracassos são lições que servem para nós nos dias de hoje. Mas presta atenção, de 1 Reis, do primeiro capítulo de 1 Reis, até o último capítulo de 2 Reis, existem lições do amor de Deus para com Israel, que servem para os nossos dias de hoje, que serve para a igreja do tempo presente, a igreja que está esperando Jesus voltar.
Portanto, nesse capítulo 4 que nós lemos, tem alguns segredos dentro dele do capítulo 4. A sua Bíblia está aberta no capítulo 4, você daqui, você de casa, tem lápis de cor aí, tem caneta, presta atenção. Esse capítulo 4 tem algumas coisas parecidas com os evangelhos, com os 4 evangelhos. Milagres. Não existem livros na Bíblia para falar tanto de milagres operados por Jesus quanto os evangelhos. Sim ou não? Ok. Mas nesse capítulo 4, nós vamos encontrar pelo menos 4 grandes milagres de Deus para com o povo de Israel. Quando a gente olha do versículo 1 ao versículo 7, a sua Bíblia está aberta aí, dá uma olhada, como diziam os nossos bisavós, passa o olho do versículo 1 ao versículo 7. Aqui está o milagre que Eliseu operou, ou que Deus operou através de Eliseu, na casa da pobre viúva, que os seus filhos estavam condenados a serem escravos. E Eliseu, portanto, orienta aquela mulher a tomar vasos emprestados, não poucos, e pegar um pouquinho do azeite que ela tinha em casa e encher todas as vasilhas. Você já sabe a história. Nós estamos apenas fazendo um apanhado panorâmico do capítulo 4. Você já marcou aí? Passou um X, um Y, não sei, um A, um número, alguma coisa? Marca na tua Bíblia. Ok. Do versículo 8 ao versículo 17... Deus dá um filho a um casal que eram avançado em idades e ainda não tinha filhos. Milagre, o primeiro milagre foi o da provisão, do capítulo 4. O segundo milagre que Deus opera agora é da prosperidade. A família não tinha filhos, do versículo 8 ao versículo 17, e vem, portanto, o milagre. Do versículo 18 ao versículo 37, está a devolução da vida àquele menino que havia morrido. Outro milagre. O terceiro milagre. O quarto milagre que nós encontramos é quando, portanto, houve uma multiplicação de pães, do versículo 42 ao versículo 44. Coloca aí, aliás, coloca esse aí como o quinto, porque hoje nós vamos trabalhar esse quarto milagre aqui, apontando para o Evangelho de Jesus. Repetindo, de 1 a 7, o milagre da multiplicação do azeite. Do 8 ao 17, quando Deus dá um filho para aquela família estéril. Do 18 ao 37, a devolução da vida daquele menino que havia morrido. Do 38 ao 41 que nós lemos, que é o milagre da morte na panela se tornar em vida. E o quinto, a multiplicação dos pães, que vai do versículo 42 ao versículo 44. 5 grandes milagres dentro do capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Ok. Isso prova que na caminhada do povo de Deus, na antiga aliança, Deus estava presente na vida deles, operando de alguma forma, operando na vida deles o milagre da multiplicação, da prosperidade, da bênção, da fertilidade e etc. Ok. Portanto, agora nós deparamos com a leitura que nós acabamos de fazer. A leitura começa com uma ideia geográfica. Vocês notaram que voltou Eliseu a Gilgal. Quem é Gilgal? Onde é Gilgal? Gilgal ficava do outro lado, ou do lado de cá, do Jordão. Quando Israel vem do Egito, vem pelo deserto, que atravessa o Jordão no período da enchente, o primeiro lugar que eles pisam é Gilgal. Em Gilgal foi celebrado um culto, um altar,
com as pedras que eles apanharam no ribeiro. E ali em Gilgal, portanto, aconteceram alguns episódios. A localização como referência, o acampamento, o lugar do culto e do altar. Quando Elias convida Eliseu para lhe acompanhar, para lhe seguir, você vai entender que eles passaram também por Gilgal. Gilgal é o mesmo que pedras que rolam. Ali naquela região, naquele lugar, foi escolhido por Samuel para edificar a escola de profetas. Quando você lê os discípulos dos profetas, em algumas versões você vai encontrar filhos de profetas, em algumas versões você vai encontrar a escola de profetas. Eliseu tinha um compromisso de ir até ali para visitar os filhos dos profetas, ou os discípulos do profeta. E nós lemos, portanto, que quando ele chegou ali, havia fome. Os filhos dos profetas estavam passando necessidade. A escola de profeta estava desprovida de recursos financeiros. Era um seminário com altos custos. E quando Eliseu então chega lá e começa a ministrar uma excelente aula para os filhos ou os discípulos dos profetas, ele percebe que tinha fome naquele lugar. E ele chama um dos discípulos dos profetas ou dos filhos dos profetas e pede que ele vá até ao campo. Vamos falar na nossa linguagem? Vá ali na roça e colhe algumas ramagens para fazer um cozido, fazer um cozinhado. E aquele rapaz saiu ao campo e ele encontrou uma ramagem do tipo de trepadeiras, que dava os frutos chamados colossítidas, que eram espécie de pequenas laranjas que enramavam. A aparência dela, quem é do norte aqui, do nordeste, sabe, tem um fruto no mato chamado melancia da praia. Quem conhece aqui melancia da praia? Conhece? Aí, vocês são do nordeste mesmo. Tem uma mais brava do que a outra, né? Que amarga muito. Quem já morou na roça, experimentou, sabe. É maior do que aquilo algumas coisas, mas também é uma ramagem. E aquele rapaz não conhecia aquela trepadeira, achou bela, bonita, bacana, e falou: opa, em meio à seca, em meio à estiagem, tem frutos aqui, tem essa ramagem, e levou para dentro do rancho dos profetas, cortou em pedacinhos, e ali colocou na panela, e chegou a hora da alimentação. E quando um deles comeu, ou quando começaram a comer, a Bíblia não dá detalhes, mas provavelmente alguém passou mal. Como é que você vai saber que tem veneno na panela se alguém não começar a passar mal? Pelo jeito não morreu ninguém, mas alguém não se sentiu bem. E fizeram uma coisa, pastor Valmir, de crente. Gritaram ao profeta: homem de Deus, tem morte na panela. E o profeta veio e pediu um pouco de farinha, pastor Moisés. E interessante, presta atenção aqui uma coisa. Eliseu não chamou o obreiro e deu uma bronca na vista de todo mundo. Porque alguém poderia dizer assim: merecia chamar na vista de todo mundo e esbravejar. Eliseu não o repreendeu. Segundo lugar, Eliseu não jogou a panela fora. Não jogou o caldo fora. Pediu farinha.
jogou farinha ali dentro. Eu tenho certeza que Eliseu fez uma oração. Só um entendeu, disse verdade. Eu tenho certeza que Eliseu fez uma oração. E ali Eliseu disse: pode comer. E quando comeram, não sentiram absolutamente nada. O versículo encerra dizendo: e não havia mal nenhum na panela. Aleluia. Mas, irmão, o que isso nos ensina para os dias de hoje? Aleluia. O que isso nos ensina para os nossos dias? Eu poderia dar um título a essa reflexão: veneno na panela, ou ensinos perigosos, ou o falso evangelho, mas vou deixar o veneno na panela mesmo. O veneno na panela. O que isso então nós vamos aprender aqui nessa noite? Trazendo para o contexto da igreja, trazendo para os nossos dias quase 2000 anos de igreja, de evangelho, mais de 500 anos de reforma protestante, mais de 500 anos de nascedouro de diversas religiões. Aliás, desde que a igreja primitiva foi fundada para cá, diversas religiões se levantaram. Depois da reforma, houve a contra-reforma, a pré-reforma, a pós-reforma, e continua aí a igreja de Cristo. Eu tenho certeza que a igreja que Jesus vem buscar está viva, esperando. Aquela escola de profeta, pastor Jones, representa a igreja de hoje. Assim como os filhos dos profetas estavam assentados para ouvir os mais velhos, os mais experientes, os próprios profetas, o ensino da palavra no contexto judaico. A igreja hoje representa, portanto, aquela escola de profetas. O bojo de doutrina que norteia a igreja, ela começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você já conhece de cor, versículo 42 e 43. Vocês lembram como é? E perseveravam. Esqueceram? E perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Lá em Atos 15, 28, houve um concílio em Jerusalém, porque a igreja primitiva estava vivendo uma onda de perseguição por parte dos judeus cristãos. Os judeus cristãos queriam que tanto gentios quanto judeus precisassem passar pela circuncisão, guardar todo o rito de Moisés, se submeter a tudo aquilo quanto a antiga aliança trouxe como cerimonial para o povo de Deus. E aí naquele concílio os apóstolos se levantam, me parece que Tiago, Atos 15, 28 e 29, e disse: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo da antiga aliança, mas que vos abstenham da carne sacrificada, da prostituição, dos ídolos, para que vivam bem, para que vivam em paz. Não vamos trazer as leis cerimoniais, morais para a igreja. Foi o parecer do Espírito Santo que foi acatado pelos apóstolos. Esse é o bojo do ensino, vamos dizer, o compêndio pelo qual a igreja caminha, as doutrinas de Cristo através do Evangelho e através das cartas.
E é por isso que a igreja tem chegado até os dias de hoje, mas porém, na caminhada houve muitos tropeços. A igreja sofreu desastres, a igreja sofreu, tanto a igreja primitiva, quanto a igreja do primeiro século, do segundo século. E quando você lê o Evangelho de João, quando você lê as epístolas de João, quando você lê as cartas de Paulo, de Pedro, você percebe que uma das batalhas dos apóstolos era ensinar, pedindo à igreja que tivesse cuidado com os falsos ensinos. Então, o que nós vamos trazer de 2 Reis 4 para cá? Primeiro, aquele colégio, aquela faculdade ou aquela escola de profetas representa a igreja. O profeta Eliseu representa o líder que tem visão do ensino, que tem a palavra profética, que tem a palavra da parte de Deus, que autoriza a cura onde tinha morte, onde tinha veneno. Ali estava Eliseu, um líder preparado por Deus para guiar o povo. Ele representa o pastor nos dias atuais. O moço que era ensinado ainda não tinha uma visão apropriada, por isso ele não reconheceu que aquela planta era danina. Aquele moço ainda não tinha a experiência, aquele moço ainda não tinha a visão. É o líder ou o pastor que precisa estar atento com aquilo que é dado de alimento ao povo. As colicítidas ou colicítidas, aquelas frutas, representam o falso ensino dentro da igreja de Cristo, desde que ela foi fundada até os dias de hoje. Aquilo que é o falso evangelho, aquilo que procura desviar a igreja, aquilo que procura desnortear a igreja. Vocês sabem o que é que mais parece com uma palavra verdadeira? É uma palavra falsa. Ela tenta aproximar para que engane. Aquele garoto se enganou com a ramagem e pensou que poderia comer dela. Isso, portanto, nos leva a pensar o que é que nós estamos nos alimentando. O perigo do que está sendo colocado na panela, em cima da tribuna, do púlpito, a tribuna, o púlpito. O que é que está sendo ensinado para o povo de Deus nos tempos presentes, na iminência da volta de Jesus? E olha, me lembrei aqui agora de uma palavra do Senhor Jesus, quando ele disse assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e se possível enganarão até os escolhidos. O perigo do falso evangelho, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, daquilo que parece ser e não é. Mas também houve o grito de socorro que representa a igreja cuidadosa. E eu amo ver a igreja que examina as Escrituras. Eu amo ver a Bíblia aberta na sua mão, a caneta anotando, e chegando em casa e conferindo se está certo, como a igreja de Bereia, que ouvia os apóstolos, pode glorificar, pode aplaudir, que ouvia os apóstolos, escutava o sermão, e quando chegava em casa ia conferir se o que os apóstolos ensinavam realmente estava escrito. Isso é uma igreja cuidadosa, é o grito de socorro, aleluia. A igreja precisa estar atenta, como a igreja de Bereia. E a farinha representa o quê? A farinha representa o puro ensino das Escrituras. Irmãos, o evangelho é puro. O pão que alimenta a nossa alma é puro, veio do céu. O alimento que alimenta a igreja é o próprio Cristo, quando ele disse:
eu sou o pão que desceu do céu. E a Bíblia vai dizer, os nossos pais comeram no deserto aquela coisa miúda e saborosa que chamava, o que é isso? Ou maná, que tinha um sabor muito gostoso. E o escritor do Salmo 78, parece que foi Asaf, disse assim: e eles comeram do trigo do céu. Salmo 78, versículo 24 e 25. E abra sua Bíblia aí e marque lá, Salmo 78, 25, ou anote, 24 e 25. Eles comeram do trigo do céu, se referindo ao povo de Deus. Eles se alimentaram do pão dos anjos. Foi privilégio de poucos, que na caminhada do deserto, comeram do trigo do céu e do pão dos anjos. E a igreja hoje, ela se alimenta da palavra, que é o próprio verbo, que é o próprio Cristo, que é o pão que desceu do céu. Como disse Pedro, para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Só tu tens a palavra que alimenta, a palavra de vida eterna. Aleluia. O pão do céu alimenta a alma, não adoece, faz você crescer na graça, faz a igreja crescer no conhecimento, faz a igreja crescer sadia, sem desejar viver no mundo das aparências, mas desejando ir para o céu da existência. Aleluia. E esse puro evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho sem mistura. Sabe uma coisa que eu tenho medo? Eu disse há pouco que eu amo ver uma igreja que examina, mas eu tenho medo quando eu ouço um irmão dizer assim: perto da minha casa ou em tal bairro abri uma igreja. E eu sou assim, aonde está a palavra de Deus, eu estou lá. Eu tenho medo disso, muito medo, muito medo. Você sabe a origem da igreja? Você sabe as principais doutrinas? Eles creem em Deus, eles creem na existência da Trindade, eles creem em Cristo como centro da Bíblia, eles creem em Cristo como um humano, como nasceu da Virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, seu nascimento foi virginal, foi milagroso. Crê em Jesus como Salvador. Essa igreja crê que Jesus é o único que não pecou, mas que levou sobre si os nossos pecados, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu e vem buscar a sua igreja. Porque se for outro evangelho, é veneno na panela. Estava conversando com o pastor Osni. Eita panela que tem veneno, é uma tal de coisa chamada internet. Eu mandei para o pastor Osni o link de um ministrante, não sei o nome ainda, nem gravei o nome. Ele está ensinando para o povo que Jesus já veio, que o mundo já se resolveu no ano 70 depois de Cristo. E tem um monte, milhões de seguidores que acompanham essa ideia louca. A igreja não tinha nem decolado ainda. Os apóstolos estavam escrevendo que Jesus ainda viria. Os apóstolos ainda estavam escrevendo para ter cuidado com as falsas, com as heresias, com os falsos ensinos. Anos 70 foi a destruição de Jerusalém por Tito. Depois disso a igreja avançou, a igreja cresceu, a igreja pregou o evangelho, a igreja entrou nos continentes, chegou à Feira de Santana, chegou à sua casa, salvou a sua vida, porque o evangelho de Cristo salva. Aleluia! Então o perigo dos falsos ensinos dos dias de hoje é muito grande, é comparado com o veneno que estava na panela, no rancho dos profetas. Presta atenção, a panela estava do lado de dentro ou do lado de fora? Estava no rancho, estava dentro.
Quem foi buscar? Foi um estranho ou um dos profetas, dos filhos dos profetas? Um dos filhos dos profetas. Quem fez a comida? Foi eles. Não foi ninguém estranho, não. Foi eles. Não basta ser crente. Não basta abrir uma igreja. O que é necessário é que a pureza do Evangelho, a verdade do Evangelho, a beleza do Evangelho, a autenticidade do Evangelho, a virtude do Evangelho, a luz do Evangelho seja anunciado com simplicidade. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo em breve virá para buscar a sua igreja. Não precisa de rodeios, não precisa de acréscimos, não precisa de diminuir nada para adaptar ao pecador, ou aumentar alguma coisa para engracejar, ou o pecador achar graça. A graça está na cruz de Cristo, a graça está no milagre de Cristo, a graça está na ressurreição de Cristo, a graça está na promessa de Cristo, a graça está em Jesus ressuscitado. Aleluia! À medida que nós vamos fazendo concessões, aceitando os acréscimos no Evangelho, à medida que nós vamos aceitando as heresias do Evangelho, à medida que nós vamos aceitando os limites, os acréscimos para enfeitar o Evangelho, ou tirar para adaptar ao pecador, não precisa. Lá na cruz, enquanto Jesus estava sendo crucificado, um pecador do seu lado reconheceu que era pecador, e reconheceu Jesus como Salvador e Rei, e pediu perdão, e pediu salvação, e Jesus disse: é hoje mesmo que tu serás salvo. Aleluia! Por isso, a graça de Deus que nos alcançou, que nos purificou, que nos salvou, é o princípio básico da teologia cristã, que não precisa aceitar o paganismo, que não precisa aceitar o liberalismo, que não precisa aceitar nenhum acréscimo para a salvação, porque a salvação está naquele que veio salvar. Em nenhum outro há salvação, em cima no céu, nem embaixo na terra, porque nem o outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. Pois bem, naquele dia, enquanto estavam todo mundo com medo da morte na panela, a farinha vem do trigo, aleluia, o trigo aponta para a palavra. Portanto, pastores, portanto, irmãos, quando você desconfiar que um ensino tem veneno, vá de encontro a ele com o trigo do céu. Aleluia! Se você desconfiar que tem fermento danino na panela, confronte com o pão vivo que veio do céu, com Jesus, o nosso Salvador. Esse é o pão que alimenta a alma faminta, até o dia que nós seremos convidados, chamados para morar no céu. Grita, na hora que tu perceber que está comendo algum veneno, grita por socorro, pede ajuda, não come não, desconfiou. Certa feita, eu ainda era adolescente, um jovem, na época eu ainda era jovem, chegou para mim e disse: você aceita conversar comigo sobre a Bíblia? Eu disse: lógico, vamos conversar. E ele disse assim: olha, na verdade é coisa rápida, mas isso é muito demorado, a gente precisa estudar. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Creio. No Espírito Santo? Também. Ele disse: mas você sabia que Deus morreu? Isso foi em 1970 e alguma coisa, tá? Como assim? Deus não existe mais. Deus morreu. Ainda não tinha saído o filme Deus Está Morto, tá? Aí eu falei: como assim? Ele disse: na cruz. Quem ressuscitou foi o Filho. Tá. Foi o Filho que ressuscitou? Foi. Mas como que está escrito que ele foi assunto e está à direita do Pai?
como é que o pai morreu? Aí ele tentou explicar uma outra artimanha. Eu falei, não, mas você disse que o pai morreu. Mas aqui está dizendo na Bíblia que ele foi assunto ao céu e está à direita do pai. Então o pai não morreu. Confronte. Foi com a Bíblia que Jesus venceu o diabo lá no deserto. Toda a palavra da verdade que a igreja precisa para crescer, estar aqui nas Sagradas Escrituras. Quem lê a palavra se edifica, quem senta para aprender pode se levantar para ensinar. Come desse pão e viverá a tua alma. Se alimenta da palavra e você será edificado. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com a morte na panela, mas nesta noite tem vida, nesse lugar tem vida, e aqui nesse altar, você só vai ter pão vivo, que desce do céu para alimentar a sua alma. Fica de pé, por favor. Você compreendeu? Você entendeu que naquele dia quase morre gente? Se eles não gritam, alguém tinha morrido? Eu não sei onde você congrega, além dos que congregam aqui. Eu não sei você em casa onde congrega, mas comece a examinar nas Escrituras. Se não tem pão com veneno, se o que estão te ensinando não é antibíblico, começa a averiguar isso. Dá o grito de socorro. Naquele dia ia morrer um monte de filhos de profetas, mas não morreu, porque eles gritaram por socorro a Eliseu. Eu quero profetizar: ninguém aqui vai morrer por comer, porque não vai comer veneno, não vai comer palavra contaminada. Vocês se alimentam com pão do céu, com pão puro, que é Jesus, o pão vivo que desceu para alimentar a humanidade. Pai amado, nós estamos vivendo dias de perigos. Assim como nos dias de Eliseu havia fome na terra, Pai, sem dúvida alguma nós estamos vivendo dias de fome espiritual. E por conta da fome, tem muita morte na panela. Ah, meu Deus, mas vem guardar a tua igreja. A tua igreja que congrega aqui, a tua igreja que congrega ali, a tua igreja no mundo inteiro. Ah, Senhor, que a tua igreja tenha o paladar do verdadeiro pão que alimenta. Que esta igreja, Senhor, saiba discernir quando tiver veneno no pão. Assim como o Senhor levantou Eliseu naquele dia para colocar a pureza da farinha naquela panela, e todo mundo comeu e se alimentou. Nesses últimos dias, Deus, onde a falsa ciência, o falso evangelho tem ameaçado, Senhor, a tua igreja. Quantos homens maus transformando a tua palavra, Senhor, ou modificando a tua palavra, colocando veneno. E quantas igrejas, Senhor, com quantas pessoas doentes, e muitas que já morreram. Mas nós louvamos o teu nome, porque esta igreja, Senhor, onde nós servimos a ti, tem pão puro, tem a simplicidade do Evangelho de Cristo, tem a beleza do Evangelho de Cristo. Tem o brilho do Evangelho de Cristo. Conserva nosso altar assim, Senhor.
tua igreja tem desfrutado, Senhor, de alimento vivo, puro, sólido. Guarda-nos sempre assim, e que todos aqueles que adentrarem a essas portas possam se alimentar com a palavra que alimenta a alma, com a palavra que cura o físico e o emocional, com a palavra que liberta, com a palavra que libera perdão, com a palavra que cura doenças, com a palavra que cura mágoas, com a palavra que traz vigor, com a palavra que traz esperança, a pureza do Evangelho. Nós oramos, meu Deus, já te agradecendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.